Bom dia, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por mais este momento em que nós vamos agora desfrutarmos do alimento da santa e gloriosa palavra do nosso Deus. No último dia do Senhor, eu recebi lá no nosso lar, o Wellington, a Aline e a Carol, e eu falei para eles assim, olha, vocês vão ser utilizados como minha cobaia agora, para que eu possa aqui fazer a separação do texto que será ministrado no próximo domingo. Sempre quando chega na parte da tarde ou à noite, é quando eu separo o texto já para o outro domingo. E aí nós estávamos ali refletindo um pouco, fazendo algumas correções de algumas interpretações que estávamos fazendo. E eu falei que eu ia lutar muito com esse texto ainda. E na verdade eu não vou conseguir ler tudo que eu falei com eles lá. Lutei tanto que acabei ficando com uma porção menor do que eu havia previsto. Mas eu tenho certeza que nós seremos edificados para a glória do nosso Deus. Título do nosso sermão: A exaltação do servo do Senhor. João 12, versículos 20 ao 33. Nós teremos uma introdução e os tópicos subsequentes à nossa introdução foram separados da seguinte maneira. Tendo por base a exaltação do servo do Senhor, ela é definida. Então, o primeiro ponto é definida. A exaltação do servo do Senhor, ela tem um alto preço. O segundo ponto seria alto preço. E a exaltação do servo do Senhor, ela tem as suas implicações. Ok? A palavrinha-chave para os nossos pequenos, servo. Os irmãos devem pesquisar a palavra servo. Nossa afirmação teológica. O Senhor Jesus Cristo é o servo de Deus que suportou a angústia e sofrimento em nosso lugar e assim foi exaltado para sempre. O Senhor Jesus Cristo é o servo de Deus que suportou a angústia e sofrimento em nosso lugar e assim foi exaltado para sempre. Amém? Uma pergunta para a nossa igreja local. Nós, no próximo dia 23, iremos ter a formalização da nossa igreja Batista Herança Reformada do Tatuapé. A pergunta que eu gostaria de fazer para todos nós é a seguinte: qual a sua responsabilidade no crescimento da igreja? É claro que é uma pergunta retórica, você não deve responder para mim, mas para si mesmo. Então, que tipo de serviço você acredita que deve ser feito de sua parte para a igreja onde você congrega? Lá em Mateus capítulo 28, dos versículos 18 ao 20, diz: ide e fazei discípulos. Então nós temos uma ordenança bíblica de fazer discípulos. Todos aqueles que são servos do servo do Senhor
eles devem fazer discípulos. Em Judas, uma carta que já foi exposta pelo nosso irmão Leonardo, nos versículos 20 e 21, trata sobre a edificação da vossa fé. Essa palavra de edificação, edificar a vossa fé, ela tem um sentido de desenvolvimento da fé. Todos os eleitos do Senhor possuem a fé genuína. Todos os salvos possuem a fé genuína. Então, como nós fazemos para desenvolver a nossa fé, se não através do serviço prestado de nossa parte? Nós somos servos. Devemos servir. E nós fazemos isso conforme 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, compartilhando os nossos dons. Alguns são chamados na pregação do Evangelho. Outros são chamados na organização da igreja local, seja na parte da manutenção, seja disponibilizando aquilo que nós vamos comer, por exemplo, depois do culto, certo? Então todos nós somos chamados a diaconar. Essa palavra diácono significa servir. Acima de tudo, os crentes em Cristo são aqueles que andam nos passos do diácono por excelência. O servo sofredor que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Marcos 10, 45. O nosso Senhor Jesus Cristo é o diácono por excelência. Nós não devemos nos envergonharmos de qualquer que seja o serviço que nós estamos prestando para a igreja de Cristo. Tudo aquilo que você foi chamado a fazer, você recebeu essa incumbência não do Leonardo, não do André, mas sim de Cristo. E você deve fazer essas coisas com excelência. Porque o nosso parâmetro é Cristo. Ele é o supremo diácono. Ele é o supremo servo. A cruz foi o maior exemplo de servidão que nós poderíamos ter. Ele se entregou por nós. Ele morreu por nós. Ele nos deu vida, nos servindo. Vamos orar ao Senhor e depois faremos a leitura. Pai, nós te louvamos, te adoramos e agradecemos ao Senhor pela obra que o Senhor disponibilizou para nós, pelo serviço que o Senhor realizou por nós. Graças te damos, porque a tua misericórdia é boa e dura para sempre. Que nós venhamos agora refletirmos na sua palavra, sermos edificados. Em nome de Jesus, amém e amém. João 12, versículos 20 ao 33. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor,
Queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Perdão. O glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Amém. Até aqui. Os irmãos vão perceber que a separação da Escritura é diferente da separação que eu acabei tendo que fazer. Alguns comentaristas bíblicos também divergem na forma que separa esse texto. Então, foi com oração e com um estudo diligente que eu separei essa porção para esta manhã. E eu creio que nós seremos edificados para a glória do nosso Deus. Primeiro tópico, a exaltação do servo do Senhor definida. Ok? Dos versículos 20 ao 26. Para que fique bem claro, eu vou ler novamente os versículos 20 ao 26. Cada tópico eu vou lendo novamente. Ok? Ora, entre os que subiram para adorar a festa, durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe comunicaram a Jesus. Respondeu Jesus, é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. A exaltação do servo do Senhor, ela é definida porque ela tem hora e local definidos. Ok? O texto inicia, a partir do versículo 20, tratando a respeito daqueles gregos que estavam ali e gostaria de se achegar até Jesus Cristo. Então é bem possível que esses gregos sejam de uma cultura étnica, então provavelmente eram pessoas que moravam ali próximo, mas que não era de Jerusalém específico. Eles eram da Grécia mesmo, mas que estavam vivendo naquele contexto. Então me parece que aqui são pessoas gentílicas, certo? Ainda não convertidos, mas que gostariam de adorar a Deus. Porque eles estavam ali, próximo de Jesus Cristo, e o texto diz, durante a festa. Então, eles estavam ali para adorar durante a festa e aproveitaram também para encontrar ali com Jesus Cristo.
Olha, e o texto diz que eles se dirigiram primeiro a Filipe. Curiosamente, Filipe é um dos únicos discípulos de Jesus que tinha um nome grego, de origem grega, certo? E Betsaida, que é mencionada aqui, ela pertencia, ou pertenceu, antes de Herodes Antipas, ao tetrarca Filipe. Ok? Então, tudo isso indica que a cidade, ela tinha contato com Decápolis, uma região com a população predominante de gentios, de gregos. Então, quando eles vão até Filipe, vocês já foram... Uma coisa que eu tenho percebido, é curioso isso, mas os irmãos que saíram da Congregação Cristã do Brasil, sempre quando nós estamos em algum evento que aparece outras pessoas da Congregação Cristã, parece que eles se conhecem já, né? Eles têm essa facilidade de identificar quem era da Congregação Cristã. Não é assim? E aqui me parece que esses gregos aqui, rapaz, aquele ali deve ser um grego, hein? Porque pelo menos o nome é grego, né? Então, acho que eles já observavam em Filipe uma certa aproximação. E o que nos leva a uma compreensão é que, na mesma medida em que os fariseus rejeitavam a Jesus Cristo, os gregos o buscavam. E aqui a gente vai tendo maior compreensão de quando o texto diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas aqui, aqueles que, segundo os fariseus, não pertenciam ao povo seleto de Deus, eles estavam indo até o Filho. Interessante, né? Agora, é mais interessante ainda que o André, não o que vos fala, mas o que foi mencionado, ele sempre está levando pessoas até Jesus Cristo. Em um outro contexto, ele levou o menino lá, no milagre lá do Macfish, né, da multiplicação lá do pão com peixe, ele levou lá o menino lá com os pãezinhos e os peixes para Jesus Cristo. Talvez ele estava lá de olho já nos pães e nos peixes do menino lá, né? Olha, nós estamos aqui já com o mestre, vamos aproveitar do nosso privilégio e nos desfrutarmos desse pão e desse peixe desse jovem. E Jesus foi e operou aquele grande milagre, multiplicando os pães e os peixes. E nesse contexto agora, André é quem vai adiante, levando os gregos até Jesus Cristo. E aqui fica uma breve lição para nós. Não importa quem seja a pessoa que esteja com você, procure sempre levá-la, essa pessoa, a Cristo. Sabe por quê? Em alguns contextos, o que nós fazemos? Nós entendemos, mas ela já é crente. Ela já vai à igreja. Ela já tem um local onde ela frequenta. Então, não vou falar de Cristo para essa pessoa. Note, os discípulos poderiam ter feito a mesma coisa aqui. Vocês já estão aqui durante a festa? Vai lá adorar a Deus. Não precisa vir aqui incomodar a Jesus Cristo. Mas eles não fazem isso. Eles levam esses gregos até Jesus Cristo. Nós temos a responsabilidade de fazer discípulos, levando pessoas aos pés de Cristo. E esses gentios demonstram uma piedade prudente. Porque eles dizem assim: Senhor, queremos ver Jesus Cristo. Essa palavrinha ver, ela poderia ser traduzida de uma maneira assim: nós gostaríamos de estar na companhia de Jesus Cristo.
Nós queremos conversar com Jesus Cristo. Nós queremos consultar Jesus Cristo. O que não acontece muitas vezes com nós que somos crentes. Porque no momento em que nós temos de nos relacionarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós dobramos os nossos joelhos simplesmente e começamos a pedir a Deus. Quando, na verdade, nós precisamos de desenvolver um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. É conversar com o nosso Mestre. Quantas vezes você passa o dia sem procurar um relacionamento com Cristo? E no momento que você tem de dobrar os seus joelhos, a sua primeira ação é pedir, antes de se relacionar, exaltar o servo do Senhor. Antes de nós declararmos o amor que temos para com Ele. Quando você está do lado do seu amigo, da sua mãe, do seu pai, você não chega simplesmente, você pode fazer isso para mim? Primeiro você chega e pergunta, tá tudo bem? Quanto tempo? Que saudade? E aí, como é que está a vida? Você está procurando desenvolver ali um relacionamento. Para que depois, então, você possa pedir uma ajuda caso necessário. Agora, quando nós estamos diante de Jesus Cristo, o Rei soberano, a nossa postura inverte. A nossa postura é uma postura egoísta, orgulhosa. Então nós queremos apenas pedir, sem antes nos relacionarmos com Ele. E ao fazer isso, nós desconsideramos textos que dizem que aqueles que amam a Cristo, todas as outras coisas vai acontecer. Amar a Deus sobre todas as coisas. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não ama a Deus simplesmente quando você passa a pedir. Você demonstra amor a Deus quando você tem o interesse de se relacionar com esse Deus. Que nós nos arrependemos disso, meus irmãos. Dessa postura egoísta de acharmos que somos o centro da atenção de Deus, no sentido de que Ele é mais um Papai Noel do que Deus. Ele é o nosso Pai, mas nós não somos crianças mimadas, que vivem pedindo para os pais, pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo. Ele é nosso Pai, e um Pai nós amamos, nós nos relacionamos com Ele. Nós queremos estar próximo dele. Nós queremos ter comunhão com Ele. Ok? Então veja, a exaltação do servo do Senhor ela é definida porque ela tem hora e local, certo? Então, o texto diz o seguinte, que quando esses gregos se aproximam de Jesus Cristo, eles queriam ver, eles queriam se relacionar, eles queriam comunicar com Jesus Cristo. Mas é interessante que Jesus não responde talvez o que eles gostariam de ouvir. Não, pode vir aqui. Quer conversar comigo? Vamos conversar. A resposta de Jesus é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É chegada a hora. Primeiro, a cultura daquela época, quando se expressava chegou a hora, estava se referindo à morte. Fazendo essa aplicação a Jesus Cristo, o que ele está dizendo é o seguinte: está chegando o momento da minha crucificação. Então, quando nós lemos esse texto, observamos a palavrinha hora, aplicada a Jesus Cristo, está falando do momento da sua crucificação. Filho do homem, mencionado aqui, nós já tratamos a respeito das vezes em que aparece esse título messiânico, Filho do Homem. Como, por exemplo, demonstra a autoridade e poder de Jesus Cristo.
Mas nesse contexto, a expressão filho do homem, ela exprime uma necessidade de sofrimento. Esse movimento eu consigo fazer observando Marcos, capítulo 9, versículo 12. Os irmãos podem dar uma lida. Então, o local definido é a cruz. Está chegando o momento de eu ser crucificado. E eu serei crucificado na cruz do Calvário. A exaltação do servo do Senhor, ela tem hora e local definido. Isso significa que a glorificação de Cristo é alcançada por meio de sua morte. No último encontro das irmãs, se eu não me engano, nossa irmã Tamires, ela estava falando sobre metanarrativa, lembram? As irmãs? Então, aqui é o ponto culminante da narrativa bíblica. É onde agora Cristo está bem convicto daquilo que ele veio fazer, o seu propósito, muito bem estabelecido, desde antes da fundação do mundo. A resposta de Jesus Cristo talvez não foi aquilo que os gentios gostariam de ouvir. Mas ao decorrer dessa narrativa bíblica, nós vamos perceber que a resposta de Cristo, ela trouxe esperança para os gentios. Agora, eu gostaria de refletir um pouco sobre essa palavrinha. É chegada a hora de ser glorificado. O que significa ser glorificado? Queridos, glorificação. Deus recebe toda a glória. Tudo aquilo que não é Deus é criado. Simples assim. Então, quando eu penso nas maiores coisas observáveis, então eu olho o cosmos, o mundo, eu olho a nossa Terra, comparada a Júpiter, a nossa Terra é isso aqui. Júpiter, comparado ao Sol, é isso aqui. O Sol, comparado a outras estrelas, é isso aqui. Existem estrelas que se perdem a sua luz diante de um buraco negro, que nos mostra que é uma vastidão de dimensão, buracos negros. E aí então, a nossa galáxia, com bilhões de estrelas, comparado ao aglomerado de Virgo, o conjunto de galáxias, a nossa galáxia fica isso aqui. E tudo isso que nós observamos é menor do que Deus. O nosso Deus transcende qualquer conhecimento. Ele é imensurável. Por isso que o salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus. A grandeza desse Deus é imensurável. Então, quando nós observamos o que vai acontecer em breve com Jesus Cristo, a saber, a sua morte, sepultamento e ressurreição, não existe absolutamente nada comparado ao que Cristo fez. Então, glorificação exprime uma ideia de beleza moral de Deus e sua perfeição de caráter. Se essa obra é uma obra gloriosa, com essa intensidade que eu estou tentando transmitir para a igreja, aqueles que são atingidos por essa obra gloriosa não devem ser as mesmas pessoas antes de serem atingidas por essa obra. Então, a beleza moral de Deus e sua perfeição de caráter
faz com que aqueles que foram alcançados por essa obra de Cristo, o seu caráter também seja transformado. E aqui eu estou pensando em valores e personalidades. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, os nossos valores e a nossa personalidade, ou nossas personalidades, melhor dizendo, era algumas. Hoje é completamente diferente. O que significa valores? Valores é tudo aquilo que agrega de alguma maneira positiva em nossas vidas. Por exemplo, eu tenho aqui esse laptop, mas ele não tem um valor maior do que o meu carro. Assim como o meu carro não tem valor maior do que a minha casa. E assim como minha casa não tem valor maior do que a minha família, e a minha família não tem um valor maior do que Deus. Consequências lógicas. Entretanto, a Estherzinha, ela me deu uma cartinha no meu aniversário. Escrito varão de guerra. Eu te amo. E está guardada comigo, porque tem muito valor para mim isso. Os nossos valores, eles devem ser transformados por essa obra gloriosa de Deus. Então, se Deus é o autor da vida, imediatamente eu me oponho contra toda ideologia que é contrário à vida, que incentiva o aborto. Os meus valores foram modificados por causa dessa obra gloriosa de Deus, através de Jesus Cristo na cruz. Se eu tenho ideologias ou pessoas que se opõem às Sagradas Escrituras, automaticamente os meus valores impedem que eu tenha um relacionamento íntimo e próximo com essas pessoas. Porque a obra de Cristo forjou um caráter novo na minha vida. E por eu ter valores diferenciados agora, por causa da obra gloriosa de Cristo, a minha personalidade também não pode ser a mesma. E aí então eu escuto pessoas dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma personalidade muito forte. Eu sou uma pessoa irada, briguenta, grossa. Isso faz parte de mim. Se isso faz parte de você, e você se submeteu a isso, é porque a obra de Cristo, ela não tem valor maior do que a sua personalidade. Simples assim. Aqui eu não estou dizendo que nós somos anjos ambulantes, que não nos estressamos, que às vezes não queremos esgoelar algumas pessoas no trânsito, principalmente. Mas o que eu estou dizendo é que essas coisas são motivos de nos entristecer. Não de ser aceito como uma qualidade nossa. Porque se essa é uma qualidade inerente a nós, é porque a obra de Cristo não obteve sucesso em nossas vidas. E se ela não obtém sucesso em nossas vidas, nós precisamos refletir se de fato somos salvos. Se de fato somos convertidos. A glorificação de Deus, ela também traz um sentido de uma beleza moral e perfeição como presença visível. Então, uma vez que somos alcançados por essa obra gloriosa de Cristo, o nosso caráter foi transformado. Então nós temos valores agora que se submetem à palavra de Deus. E a nossa personalidade também foi modificada. Então quando nós transgredimos a lei de Deus, nós nos entristecemos. E não aceitamos
aquilo que nós somos, porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Então a nossa postura deve ser uma postura de oração e confissão de pecados, para que a nossa personalidade seja uma personalidade que glorifique a Deus. O que eu estou querendo dizer? Que agora essa perfeição como presença visível, ela transmite a ideia do seu testemunho. Se de fato você nasceu de novo, se de fato você é um crente, se de fato você é um convertido, se a sua vida é norteada pelo Evangelho de Cristo. E aí você deve submeter aquilo que agrega valor na sua vida. O seu trabalho, ele é submetido a Cristo, porque ele é um valor para você. Ele tem valor para você, o seu trabalho. Ele é submetido a Cristo. Se ele é submetido a Cristo, como é que você administra o que você recebe do seu trabalho? Você é uma pessoa avarenta? Que não se importa com a necessidade do seu próximo? Que não se importa, por exemplo, em ofertar na igreja que você congrega? Se você não consegue separar uma oferta para a igreja que você congrega, será que você está administrando bem o que você faz? E aqui, eu não estou pregando aqui uma ideia de você entregar uma ideia quantitativa, mas sim de qualidade. Às vezes você vai entregar menos que outra pessoa, mas você está fazendo aquilo porque você nasceu de novo. O que você está fazendo é porque o seu desejo é glorificar a Deus. Se essa obra de Cristo ela alcançou a sua vida, como que o Evangelho tem administrado a sua família? Como que você tem submetido o seu relacionamento com a sua esposa à luz do Evangelho? Como que você, noivo, submete o seu noivado à luz do Evangelho? Como você, em corte, lança luz a esse momento que você está vivendo, à luz do Evangelho? Você, solteiro, como você tem pensado em uma futura esposa, num futuro marido, à luz do Evangelho? Como você na escola, na faculdade, você submete a sua vida à luz do Evangelho? Isso é que vai mostrando se de fato você nasceu de novo. É aí que está mostrando o seu testemunho pessoal. É aí que prova que aquilo que Cristo realizou glorifica a Deus, porque nós, sendo alcançados por essa obra, vamos ao terceiro ponto da glorificação. Nós louvamos a Deus. A nossa vida é uma vida de louvor e gratidão a Deus. Então, glorificação revela a beleza moral de Deus e sua perfeição de caráter. Revela a beleza moral de Deus e perfeição como presença visível. E a glorificação de Deus, ela revela também o louvor que nós damos a Deus. Então, pelo nosso caráter ser transformado, nós agora temos valores diferenciados. Nós temos uma personalidade diferenciada, alcançada pela glória de Cristo. Nós damos testemunho de que, de fato, a obra de Cristo modificou a nossa vida. E por isso, então, por nós termos sido modificados, então nós louvamos a Deus. Engrandecemos a Deus. Porque nós entendemos que aquilo que aconteceu em nossas vidas não foi uma obra do acaso. Então aquela música, por exemplo, lá dos Titãs, o acaso vai. Mentira! Quem vai é Deus mudar o nosso caráter, mudar quem somos. É Deus. Então, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, encontra-se na nossa página inicial no boletim. Veja a afirmação que Isaías faz ali no capítulo 52, versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Aqui o profeta Isaías, ele está trazendo a ideia da figura messiânica solitária, cuja agonia foi o preço. O padrão desta passagem nos mostra pecado e justiça, graça e juízo.
E se nós lermos todo o capítulo de Isaías 52, nós vamos entender que ele inicia e finaliza com a exaltação do servo de Deus. E nós temos a compreensão, então, de que agora o homem foi reconciliado com Deus. E a consequência lógica, então, dessa palavra servo do Senhor é um conceito teológico que aponta para Jesus Cristo. Portanto, é um termo messiânico. O servo do Senhor não somente encontraria e aceitaria o sofrimento no curso de sua missão, como também perceberia que o seu sofrimento vicário seria o meio pela qual ele daria a sua vida em resgate de outros. O servo do Senhor concedeu o direito da vida aos gentios. Por isso que nós estamos aqui. Nós somos os gentios, enxertados na oliveira. Ele deu luz para os cegos. E neste momento agora, ele não iria se omitir diante daqueles que o afrontam e cospem no seu rosto. Ele é o servo que tira os pecados, dando a sua própria vida em resgate do seu povo pactual, todos aqueles pela qual ele morreu. No dicionário da Vida Nova, fazendo a pesquisa sobre o servo do Senhor, ele traz a seguinte citação. Através de Jesus, a antiga missão dada por Deus a Abraão, ser uma bênção para todas as famílias da terra. Então, estou pensando aqui na aliança abraâmica, conforme Gênesis 12, do versículo 1 ao 3. Está agora a cargo da igreja. Então, esse cumprimento tem na igreja. A responsabilidade da igreja é pregar o evangelho a judeus e gentios, escravos, livres, homens e mulheres, ricos e pobres. Ser um servo de Deus é servi-lo continuamente. Assim como a missão de Jesus era ser um servo, a nossa também é. Então, queridos, primeiro ponto aqui que nós vamos destacar sobre isso aqui. A morte e a ressurreição de Jesus, elas não devem ser divididas em duas partes. Como, por exemplo, no Calvário está sendo a derrota de Cristo. E na sua ressurreição, a vitória. A morte, o sepultamento e a ressurreição juntos, inseparáveis, traz glória a Deus. Tudo que Cristo realizou por nós é motivo de nós glorificarmos a Deus. E é bastante interessante que Jesus ele ilustra a sua morte como uma linguagem agrícola. Se os irmãos perceberam a partir dos versículos aí, 24 ao 26, ele vai falar sobre o grão. E o grão só pode viver e multiplicar-se se caso primeiro ele seja lançado na terra para morrer. Certo? Ao morrer, renasce uma nova vida para uma extraordinária multiplicação. Se o grão não morrer, ele fica só e não pode ser multiplicado. Esse é o padrão da Escritura aplicado a Cristo e a sua igreja. Quando as pessoas achavam que estavam triunfando sobre Jesus Cristo na cruz, ele estava sendo glorificado. Ele estava vencendo Satanás de uma vez por todas. E o padrão dos crentes é que para que nós tenhamos vida, é necessário que nós venhamos antes morrermos para este mundo. Nós temos vida através da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Aqueles que... E aí o texto continua, né? Sobre aqueles que amam a sua vida, a ponto de preservá-la
eles vão perdê-la. Mas agora, se eles perdem a sua própria vida, eles preservam para a vida eterna. O que isso significa? Que aqueles que entregam sua vida ao serviço de Deus, como Jesus entregaria na cruz, seriam honrados pelo Pai. E aqui, nós precisamos entender o contexto. Olha, todos aqueles que são amantes de si mesmo, eles até dizem o seguinte: olha, não queria morrer agora não. Eu tenho muita coisa para viver aqui nesse mundo. São amantes deste mundo. Não estou dizendo para ninguém que tem que se matar daqui a pouco não, hein? Mas nós não devemos temer a morte. Esse é o ponto. Porque aqueles que têm medo de morrer é porque não sabem quem Cristo é. Porque se soubessem quem Cristo é, teria segurança até mesmo na morte. Porque ainda que estejam mortos, viverá. Então, algumas pessoas espalhadas por toda a face da terra estão pregando o Evangelho. Estão sendo perseguidos. E estão dando as suas vidas em favor da obra de Cristo. Então eles arriscam a sua vida física, preservando a sua vida eterna. O nosso contexto é diferente, embora talvez tenhamos que morrer, estando aqui mesmo no Brasil, por amor a Cristo. Mas isso seria uma exceção e não a regra, porque nós não temos uma perseguição no sentido de, se pregar o Evangelho, você vai morrer. Esse não é o nosso contexto. Nosso tipo de perseguição é outro, como eu já havia dito em sermões anteriores. Uma perseguição moral. Então, como é que nós podemos aplicar a ideia de perder a nossa vida para nós aqui? Para a nossa igreja local? Como fazemos isso? Muitas vezes, você precisa perder aquilo que você mais gosta. Às vezes, será um relacionamento que você iniciou com uma pessoa ímpia. Com aquele sonho de que aquela pessoa irá se converter para a glória de Deus. Não faça isso. Às vezes, nós vamos ter que perder relacionamento com os nossos amigos, com os nossos familiares, com entes queridos. Preste bastante atenção. Pode ser que na sua vida chegue um momento que você tenha que olhar para o seu pai, para a sua mãe, talvez até para o seu filho, para o seu amigo, seu primo, seu irmão, e você tem que dizer o seguinte: olha, eu te amo. Nós convivemos até esse presente momento juntos. Então você está certo de que você orou por essa pessoa, você pregou o Evangelho para essa pessoa, você tentou de diversas formas, só que o relacionamento que essa pessoa tem com você é um relacionamento tóxico. Então essa pessoa, ela promove a pecabilidade na sua vida. Então quando você se relaciona com essa pessoa, você peca contra o Rei dos Reis. Quando você nutre um certo tipo de relacionamento, você está próximo dessa pessoa, você não consegue manter uma vida de piedade, porque essa pessoa te puxa para o pecado. E aí você tem que ter a firmeza de olhar para essa pessoa, às vezes pode ser a sua mãe. Olha, não tem mais como nós nutrirmos um relacionamento presente. Não tem como
eu conviver mais com a senhora. Não tem mais como eu conviver com o senhor. Porque o meu anseio é glorificar a Deus e não aos homens. Por mais que eu te ame, por mais que eu não estou dizendo que eu vou virar as costas para você e nunca mais você vai falar comigo, esse não é o ponto. Eu não estou dizendo que nós não devemos mais nós não devemos mais amar essas pessoas, mas o que eu estou dizendo é que nós não devemos nutrir um relacionamento tão próximo que nos faz pecarmos contra Deus. Então essa pessoa, em algum momento, ela pode te pedir uma oração, você vai orar por ela, ela vai te pedir para que você fale de Cristo para ela, você vai falar de Cristo para ela, às vezes ela está numa situação de risco de vida ou morte, e você vai ajudá-la, ela está passando fome, você vai ajudá-la, mas o relacionamento, aquele relacionamento próximo que você convive diariamente, esse relacionamento não dá. Enquanto essa pessoa não se submeter aos pés de Cristo, essa pessoa não deve ser a pessoa que você se aconselha. Essa pessoa não deve ser a pessoa em que você deposita a sua confiança. Você não deve nutrir expectativas nessas pessoas, porque elas vão frustrar as suas expectativas e vai fazer com que você peque contra o glorioso Deus. É duro, mas é verdade. Quanto a Cristo, para que haja fruto, ele teve que morrer. Isso é decreto. Meu filho vai morrer, mas ele vai vencer a morte, ele vai ressuscitar, como ele ressuscitou ao terceiro dia. E vive eternamente. Quanto a nós, discípulos de Cristo, devemos nos dispor, se necessário, morrer por amor a Cristo. Segundo ponto. A exaltação do servo do Senhor, ela tem um alto preço. E esse alto preço inicia-se no momento da sua angústia. Quando ele está aflito. Ele clama a Deus. Olha o versículo 27 e 28. Diz o seguinte: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A cruz seria uma arena de muita angústia para o nosso Senhor Jesus Cristo. Era o palco da diversão dos réprobos, dos ímpios, dos inimigos de Cristo. Mas seria um momento de profunda angústia, na qual aqueles milhares de pessoas que iam até ele deram as costas para ele. Os seus discípulos deram as costas para ele. Os seus irmãos deram as costas para ele. Então essa palavra angústia, ela tem um sentido de um sentimento profundo de sofrimento e aflição. Isso é decorrente de situações difíceis, incertezas e crises. Entretanto, para Jesus Cristo não há uma incerteza. Então isso significa que aqui o que está acontecendo, ele está com um sentimento de profunda tristeza, porque ele está aflito em uma situação difícil, tendo que enfrentar o que estava por vir. E esse sentimento de Jesus Cristo é um sentimento muito próximo ao Getsêmani, quando ele chora e soa gotas de sangue. E ele diz: Pai, se possível, passa-me de mim esse cálice. Aqui nós estamos vendo essa expressão de angústia no versículo 27, ela pode invocar, por exemplo, o texto de Salmo número 6, versículo 4, que diz o seguinte: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salve-me por tua graça.
é Cristo evidenciando a sua natureza humana. Esse tipo de sentimento não é oriundo da natureza divina, mas sim da natureza humana. O que joga por terra aquela ideia gnóstica de que Jesus não era homem, e sim apenas um espírito. Agora, Jesus ele tem plena convicção, porque ele, olha só que interessante. Vou ler novamente, meus irmãos. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Ele não está dizendo, ele faz essa pergunta, mas ele mesmo responde. Pai, glorifica o teu nome. Mas precisamente com este propósito, vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Ele sabia a razão pela qual ele havia vindo. Então Jesus sabe que veio a sua hora. Então aqui, mesmo angustiado, ele caminha para a cruz como um rei caminha para ser coroado. Por isso que ele inicia dizendo, é chegada a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Então é como se o horror da morte e o ardor de sua obediência estivessem se encontrando naquele momento. Sabe? E aí o versículo 28, né? Pai, glorifica o teu nome. E aí veio uma voz do céu, eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Então a tradição judaica, ela debatia a questão de vozes vindas do céu, que geralmente eram vistas como substitutas da profecia. A voz celestial, respondendo à expressão de Jesus, ela tem precedentes no Antigo Testamento, como, por exemplo, 1 Reis, capítulo 19, versículo 13, quando Elias ouve a voz do Senhor. Lembram? Então, Cristo, de maneira alguma, ele deseja escapar do sofrimento. Mas o que ele mais deseja é que o nome de Deus seja glorificado. A nossa vida, ela é marcada por momentos de angústia, dor e sofrimento. Vivemos crises espirituais, às vezes vivemos momentos de incertezas, colocando em dúvida a nossa própria salvação. E aí então nós somos submetidos às aflições. E passamos por momentos difíceis. Sofremos. Aqui Jesus Cristo estava angustiado. Ele clama ao Senhor e Deus o responde. Sabe o que isso significa? Leonardo, se você é alcançado por essa obra gloriosa de Cristo na cruz, você pertence agora a Jesus Cristo, você é filho de Cristo. Você é filho do Deus vivo. Por meio de Cristo é que nós somos filhos. E o Pai responde o Filho. E agora aqueles que foram feitos filhos de Deus, também quando nós oramos nesses momentos de angústia, o Pai também irá nos ouvir e também irá nos responder. No seu momento de angústia, igreja, não deixe de orar ao Senhor. Clame a Deus, se relacione com Deus, tenha um sentimento de profunda intensidade com Deus. Ame a Deus. Confie no Senhor. Porque a nossa finalidade não é escapar do sofrimento. Nós não fomos chamados para fugir das adversidades. Nós não fomos chamados para fugir dos momentos difíceis. Nós fomos chamados para glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Para isso que nós somos chamados.
Essa é a nossa finalidade. Final. Último ponto. A exaltação do servo do Senhor, ela tem implicações. Os versículos 29 ao 33. A multidão, pois, que ali estava tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Vocês entenderam por que eu fui só até o versículo 33? Não, nós ia ter que fazer aí uns 10 sermões aí, só agora pela manhã. Mas como todos vamos almoçar aqui na igreja, por isso que eu falei, não, então dá para falar. A primeira implicação da exaltação do servo do Senhor é que ela, em algumas pessoas, trouxe profunda ignorância. Então, nas antigas histórias judaicas, Deus muitas vezes respondia orações enviando anjos. Não é verdade? Então, talvez seria uma resposta que soasse menos dramática que a voz vinda do céu. Nós temos aqui algumas teofanias, ou seja, a representação de Deus, por exemplo, na sarça ardente, é uma teofania, certo? Geralmente, elas eram acompanhadas de trovões. Se nós olharmos na aliança mosaica, quando Deus está trazendo para Moisés a lei moral, ali diz que trovões, né, estava vindo sobre o momento em que Deus estava trazendo a lei. Então nós temos dois grupos nesse momento aqui. O primeiro são os céticos, que eles não ouviram a voz de Deus, mas eles entendiam que foi apenas um trovão, ou trovões. O segundo grupo são os místicos. Eles até acreditam em algo sobrenatural, mas eles entendem que foi anjo, e não Deus. Mas a resposta de Jesus para eles, olha, não foi por minha causa, mas foi por vossa causa. Se no momento ele está angustiado, revelando a sua natureza humana, neste momento era um testemunho da sua divindade e da sua obra expiatória. Do céu, o Pai testificava que a morte de Cristo não seria vexatória, mas seria uma obra gloriosa. Outras implicações da exaltação do servo do Senhor é a sua glorificação. Então, note, o mundo será julgado pelo Filho do Homem. Aquilo que está prestes a acontecer agora será motivo de julgamento para este mundo. Por isso que lá em 1 Coríntios 6, versículo 6, o apóstolo Paulo fala que nós vamos de julgar o mundo. E na verdade já estamos julgando aqui o que é certo e o que é errado, através da julguei segundo a reta justiça, conforme Lucas diz. O príncipe deste mundo, ou seja, Satanás, será expulso. Mas assim, olha, aqui, no presente momento, ele já está preso. Qual a implicação disso? Se ele está preso, ele está impedido de fazer o que ele fazia na antiga dispensação, enganando nações. Mas, no presente momento, ele está preso. Por isso que o reino de Cristo é vitorioso. É Cristo, livre, soberano, reinando sobre tudo e sobre todos. E o seu adversário, nesse momento, preso. O Evangelho de Cristo, ele vai avançar e vai triunfar.
Jesus sendo levantado seria o cumprimento messiânico de Isaías 53:13, como nós lemos no início. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha, ele vai justificar muitos e não todos. Aí os irmãos falam, mas não disse que ele vai atrair a todos aqui? Mas esse todos, nós devemos respeitar o contexto da palavra todos aqui. Porque se no início veio os gregos, lembram que eu havia dito que a resposta de Jesus era a esperança para os gentios? Então o que Jesus está dizendo que agora é o seguinte, quando o Filho do Homem for levantado, ele vai atrair a todos agora, os gentios e os judeus. Todos os eleitos do Senhor serão justificados pela obra vicária dele. O contrário disso seria o universalismo, uma heresia, que é muitas vezes propagado por aqueles que se dizem arminianos, mas a implicação direta, se ele foi levantado por todos, todos serão salvos. Mas Isaías, que é o pano de fundo dessa passagem, ele diz que ele justificará a muitos, não todos. Jesus Cristo vence o diabo e ele salva todos, judeus e gentios eleitos, todos aqueles que viriam pela fé confessar a Cristo. Ok? Então, essas são as implicações da exaltação do servo do Senhor. E agora, para que nós finalizemos de vez, as considerações finais. Primeiro, queridos, eu quero trazer aqui uma consolação para todos aqueles que estão aflitos. Um momento de angústia, sofrimento, aquele momento que você está machucado por dentro, sabe? E às vezes é isso que causa aquelas incertezas, é isso que causa a tristeza, no sentido de muitas vezes você não querer nem estar aqui na igreja. A obra de Cristo nos garante todos os benefícios que foram mencionados aqui. Nós não seremos desamparados. Nós seremos, sim, de uma vez por todas, resgatados para a eternidade. Então, esse momento da sua vida, lembra daquela ilustração que eu fiz sobre a Terra, Júpiter e tudo que existe? O seu sofrimento é isso aqui, comparado à eternidade que está por vir. Os que preservam a vida eterna, eles vão passar por aflições, mas nós teremos a verdadeira paz e descanso na eternidade. E uma última aplicação, nós não devemos deixar de orar. O nosso Deus, Ele ouve as nossas orações. Ele responde às nossas orações. E por isso, Ele deve ser exaltado e glorificado para todo sempre. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos.